Porque o médico, quando pede exame hoje, ele não pede só o hemograma. Ele pede vários exames. E muitos deles têm correlação, são correlacionados. Aí você pensa, não, mas está sendo automatizado. Isso não significa que a automação é 100% confiável. Não significa isso. Tá? Toda máquina pode aqui por lá dar um tipo de problema que aparece e desaparece espontaneamente. E se de repente pegar uma amostra, e essa amostra vai sair com um resultado incompatível com outros parâmetros daqueles pacientes. Aí o bioquímico vai ter cuidado de analisar antes de colocar em liberar o resultado. Essa fase pós-analítica. Analítica é fazer. A pós-analítica é você concluir o que foi feito através de uma análise do conjunto. Isso aí é um grande desafio, você chegar ao nível de entender o relacionamento dos parâmetros. Aí depois você tem que se especializar, focar as partículas do mestrado e ler muito. Ler muito. A grande fica quando você chega, eu faço hoje, né? Já tenho 30 anos de profissão. Né? Eu tenho um cargo, né? Onde reflete aquilo que eu preciso. Tá? Eu tenho um gerenciamento nessa parte técnica, certo? Toda a parte técnica do gerenciamento é meu. Tá? As dúvidas vêm tudo para mim, ninguém libera resultado aqui, onde diz uma pequena interrogação tem que ser discutida e obrigatoriamente passa por mim. Tá? Por quê? Porque nesse tempo você consegue, certo? Juntar um monte de informações dia a dia, através de leitura e de resultados que vão aparecendo da sua rotina de trabalho. É um reconhecimento daquilo que você se preparou. E se eu posso deixar para nós, para estimular a nossa geração a seguir a biomedicina? Primeiro, hoje em dia nós temos uma fragmentação de laboratório de análise clínica. Né? Nós temos hoje, fazendo análise clínica, por direito, nós temos a medicina, nós temos farmacêutica bioquímica e um curso recente que é a biomedicina. Tá? Que é a biomedicina. Certo? Independente do curso que você escolher, medicina, para fazer análise clínica, tá? Medicina, farmácia bioquímica ou biomedicina, o que eu deixo para vocês é o seguinte, tem que ter uma identidade. Tá? Tem que ter uma identidade. Não adianta você achar que não, eu vou fazer análise clínica porque eu tenho condições de repente colocar um serviço para mim. Não é? Onde eu moro, no laboratório, onde eu moro tem facilidade de abrir um laboratório, eu ganhar dinheiro, mas não é assim. Hoje em dia não se ganha dinheiro fácil. Tá? Tem que ter muita afinidade com aquilo que você está desenvolvendo para você adquirir competência. Porque se você não tem afinidade, você não vai ter estímulo para adquirir competência. Qualificação, que é uma coisa, um fator para qualquer curso, é essencial. Tem que ter conhecimento. Não adianta você, porque fulano disse que está se ganhando muito dinheiro fazendo direito, por exemplo, fazendo medicina, fazendo engenharia de serviço. Aí eu vou fazer. Não adianta, você não vai crescer nessa profissão. Você tem que ter essa identidade, essa simpatia por aquela profissão. Tá bom? Obrigada. E o senhor é... Farmacêutico e bioquímico. Então, essa é a estrutura do laboratório. Todos os setores possuem farmacêutico bioquímico, aqui a gente tem biomédico, a gente tem farmacêutico bioquímico. Toda aqui a gente tem farmacêutico bioquímico e tem os técnicos de laboratório auxiliando nas tarefas. Tá? Mas tem farmacêutico bioquímico em cada setor. São 2 turnos. A gente não trabalha ainda no turno noturno. A gente tem um turno que vai de 7 da manhã a 1 da tarde e um outro turno que vai de meio-dia às 6 da tarde. É o período do técnico. São 6 horas de trabalho. Não, o período de estudo. Para se Olha, tem curso técnico, aí depende. 2 anos. 2 anos, tem outros que vai ser 3 anos. Mas a maioria são 2 anos, ou 2 anos e meio. Você vai fazer esse plano? Você está estudando Não, para eu só estou ser perguntando para poder diferenciar. Agora, os cursos farmacêuticos bioquímicos são 5 anos, o de biomedicina parece que são 3,5 ou alguma coisa assim. E medicina, 6. Quando a gente está fazendo esse trabalho com eles, a gente está fazendo, estamos no aplicativo do Facebook, então geralmente a carga horária,
E a remuneração inicial. Então, um médico, um farmacêutico bioquímico, inicialmente, qual seria a faixa de salário? Existe hoje uma divergência no termo de, no caso, eu só posso me referir ao farmacêutico bioquímico. Não, eu digo inicial, eu digo os renomados já com Então, eu só posso pós-graduação. me referir ao farmacêutico bioquímico, eu não posso me referir ao biomédico e não médico. Não, tá, eu digo Tá? Porque eu bioquímico. sou farmacêutico bioquímico. Certo. Então, eu sei como são as profissões da minha classe. Certo. Então, hoje existem, seguindo um grupo de laboratórios seguindo a carga horária e a remuneração do sindicato dos farmacêuticos, Certo. e um outro grupo de laboratórios seguindo a carga horária e remuneração do sindicato dos bioquímicos. Então, em média, tá? São 6 horas corridas, em média 6 horas corridas, em torno, dependendo, em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500. Inicial. Aí depois vai entrando outros fatores, tempo de serviço, insalubridade, aperfeiçoamento, né, que você pode fazer, isso aí vai aumentando o seu salário. A gente até disponibilizou um marketing, só lembrança. Quando eu já tive perto, eu esqueci, mas aí eu vou pegar e ver os créditos como é que é. Eu também? E obrigada, Vamos aqui. E eu queria um cartão, porque eu queria ligar para avisar quando é que está postado no Facebook, para o senhor dar uma olhada. Eu vou pegar lá de lá. Obrigado. Obrigado,